Vamos falar sobre saúde agora? Eu tenho um recado para vocês, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica reforçou o alerta sobre o uso indiscriminado do que a gente conhece como chip da beleza. É um implante hormonal muitas vezes prescrito como estratégia, por exemplo, para emagrecer, para reduzir a gordura no corpo, aumentar a libido. O uso poderia, segundo estudos, trazer riscos à saúde, como, por exemplo, o surgimento de alguns tipos de tumor. Eu convidei o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, que é oncologista, mastologista, está aqui com a gente hoje, justamente para esclarecer, né? E você pode participar também. Juliano, mais uma vez, obrigada, viu, pela presença aqui. Agradeço o convite. Um feliz ano novo. 2024 para a gente, né? Com saúde, né, Juliano? Que assim seja. E aí, a Sociedade Brasileira fez esse alerta, porque tem essa relação desse chip da beleza, eu sei que tem se discutido bastante sobre ele, e o surgimento de alguns tipos de tumor? Nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica nos sentimos no dever de posicionar sobre os riscos desse uso indiscriminado dos implantes hormonais. Né? O que é esse implante hormonal? É como se fosse de uma forma mais simples, como se fosse um caninho, um tubinho de silicone bastante fino, onde se coloca medicamentos, hormônios, substâncias hormonais dentro desse caninho, coloca esse caninho embaixo da pele e a partir desse momento esses medicamentos, esses hormônios vão sendo liberados para o corpo daquela mulher ou daquela pessoa, o homem também pode usar. O que a gente sabe é que não existe uma segurança validada por estudos, não existe uma segurança, uma regulamentação da Anvisa para esse tipo de uso de implantes hormonais colocados aí embaixo da pele. Por quê? Porque nós não sabemos como é que esse hormônio vai ser distribuído ao longo do organismo, porque nós sabemos que muitos desses hormônios usados de forma inadequada, por exemplo, a testosterona, os androgênios, que são utilizados hoje como forma de melhorar a libido, como forma de perder peso, de ganhar massa magra, de dar aquele up na vida, né? Eu estou meio para baixo, então a testosterona vai ajudar. Então, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Os hormônios, se bem indicados, estão, sim, orientados a ser usados, mas na via adequada. Nós temos segurança para a utilização de hormônios, seja orais, seja hormônios transdérmicos, aqueles cremes, tem alguns PETs que se usam, que são os adesivos. Esses existem comprovações científicas e essa segurança. Já os chips, nós não temos essa segurança. A gente não sabe como isso se comporta no organismo. Em relação ao câncer, o que acontece? Tem muitos tumores que podem ser desencadeados, né, como gatilho, essa hiperexposição hormonal, como o câncer de mama, como o câncer hepático do fígado. Né? Então, nós temos vários tipos de tumores que podem ser desencadeados ou que eu posso piorar aí um quadro oncológico desses pacientes, dessas mulheres, principalmente. E uma outra coisa que é considerada bastante grave, que a partir do momento que aquela mulher tem um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, e eu preciso retirar aquele chip, porque eu sei que ela tem aquele hormônio, e muitos desses tumores são responsivos a hormônios, então eu tenho que bloquear, eu tenho que retirar esses hormônios do corpo, eu não consigo tirar esse chip, porque eu não sei direitinho onde está a localização, porque ele se funde ali naquele tecido embaixo da pele gorduroso, então isso gera uma consequência que piora ainda o nosso controle, o nosso tratamento oncológico para essas mulheres. E a gente sabe que esses chips são utilizados muitas vezes, né, para mulheres que estão na menopausa, né, mas também tem sido usados em mulheres cada vez mais jovens. Isso também é um risco, né, Juliana? Vocês percebem isso? O que preocupa a maioria das sociedades médicas, incluindo nós da SBCO, é que o uso foi extrapolado para várias coisas. Esse uso indiscriminado, ele gera riscos, né? A gente tem visto aumento no número de casos de trombose, de acidente vascular cerebral, de infarto, as acnes que acontecem por um excesso de hormônio. Eles colocam um punhado de hormônios e de substâncias que teoricamente seriam seguras pelas vias normais que a gente sabe, misturam tudo e colocam embaixo da pele. Então, assim, o que acontece é que nós temos um chip hoje que ele não é regulamentado pela Anvisa, que ele não tem bula e que a gente não tem essa segurança de distribuição. Tem um chip que ele e vamos chamar de chip, mas esse termo é porque é mais moderno, né? É um chip com a finalidade anticoncepcional, que tem um composto que chama etonogestrel.
que ele tem a função de evitar aí a gestação. Esse é o único que a gente tem aí a comprovação e a segurança. O nome dele, se a gente for falar o nome comercial, o Implanum. Sei. Os demais chips, essas misturas que são manipuladas, eles não têm essa regulamentação. E esse uso indiscriminado tem acarretado esses inúmeros casos aí de descontrole, de mortes até, inclusive, por esse tipo de utilização. Em relação ao câncer, a gente está falando de uma doença grave e que se a gente tem um descontrole no uso desses hormônios, a gente pode estar influenciando aí no aumento do número de casos também. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica reforçou esse alerta, né? E a gente sabe o que a Anvisa está fazendo diante desse levantar das autoridades para o risco? A intenção, né, dessas notas que a gente sempre coloca à sociedade é reforçar e alertar a população desse uso que não é seguro. E a Anvisa, o que ela busca é punir essas execuções, né? Mas a gente sabe também que é difícil, né, você estar ali na frente de todo profissional da saúde tentando orientar quais são as melhores práticas aí a serem executadas com as pessoas. Posso trazer a pergunta aqui de algumas amigas nossas, meu amigo? Claro. Olha, tem uma amiga minha, a Graça, que está perguntando assim sobre a questão você falou do fígado, né? Que pode levar a um tumor no fígado. E aí, ele pode ter cura? O câncer no fígado pode ter cura ou não? Porque sempre que se fala, se assusta, né? Pode. Na verdade, a gente tem duas situações. O fígado pode ser sítio, né? Pode ser o local de um tumor primário, né? Nasceu lá aquele tumor. O tratamento, na maioria das vezes, é cirurgia. Muitas vezes a gente usa medicamentos também para reduzir esse tumor. E o fígado também pode ser sede de metástases. O tumor nasceu em um outro lugar e foi parar lá no fígado. Então, nessas situações, a gente está falando de uma doença de mais difícil controle. Mas até mesmo assim, por exemplo, nos tumores do intestino, com lesão no fígado, com metástase hepática, a gente tem ainda um potencial tratamento aí curativo e de estabilização de doenças. Juliana, para a gente fechar essa conversa, eu sempre te agradeço por você atender aí aos meus pedidos, né, para vir esclarecer para o meu público. A gente vive uma pressão estética muito grande, né? Então, diante de todos esses avisos, de todos esses alertas, é um momento para a gente parar e repensar no que a gente quer para esse templo sagrado que é o nosso corpo. Eu acho que é fundamental a gente entender que não existe milagre em relação a uma pílula, a um chip, a um medicamento único, né? Nós precisamos entender que a mudança do estilo de vida, a escolha inteligente dos nossos hábitos é o principal mecanismo para a gente cuidar bem da nossa saúde. Eu não estou falando que uma suplementação hormonal adequada não seja extremamente benéfica para aquelas pessoas que necessitem, mas ela é muitas vezes a cereja do bolo para aquelas pessoas que já têm uma adoção de métodos de vida, de estilo de vida saudável. Muito bem, a gente olhar com cuidado e ter todo esse acompanhamento, essa conversa com o profissional de saúde. Com certeza. Juliano, muito obrigada mais uma vez. Que agradeço a presença, sempre muito bom. A possibilidade de estar aqui com você. Sempre, muito obrigada. Deixa eu apresentar mais uma vez esse nosso amigo aqui do Manhã Total, Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, ele que é oncologista, mastologista da Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Oncológica, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Viu? Obrigada. Dá um abraço na família, Pode deixar.